Olá, estudante do 7º ano! Neste vídeo, nós vamos falar sobre a resolução de problemas usando a notação simplificada da adição. Nós vamos simplificar a escrita. Como assim? A notação simplificada da adição de números inteiros é que vai nos ajudar. Bom, aqui, mais 8 é um número natural. Ele pode ser escrito simplesmente como 8. Número natural, lembram? Números que usamos para contagem. 1, 2, 3, 4, 5 números que a gente usa para contar. Então, quando a gente tem o número inteiro, mais 1, mais 2, mais 3, também podemos usar eles para contagem. Então, eu posso, ao invés de usar mais 8, usar simplesmente o número 8. Então, nessa expressão, mais 8 ficaria sozinho, sem o sinal de mais ali na frente. Mais 3, eu vou tirar esse mais aqui da frente, vai ficar o mais da operação, mais 3. Esse menos 6 aqui, eu não posso tirar o sinal de menos na frente. É uma informação importante, eu preciso saber quando o número é negativo. Então, eu omito esse sinal de mais aqui, mas o sinal de menos ele tem que aparecer ali na nossa expressão. Então, aqui nesse exemplo, nós temos mais 8, somando com menos 10, somando com menos 5. Usando a notação simplificada, o que a gente vai fazer é eliminar os parênteses. Então, no lugar de mais 8 com parênteses, fica 8 sozinho. No lugar de menos 10, com parênteses e esse sinal de mais aqui na frente, a gente vai usar simplesmente o número menos 10. E esse menos 5, a gente escreve como menos 5. E agora, para resolver essa expressão, a gente tem que usar a regrinha de sinais. Lembrando que sinais iguais a gente soma, sinais diferentes nós vamos diminuir. Então, aqui, o 10 e o 5 possuem sinais iguais, então a gente vai somar, os dois são negativos, soma os dois e repete o sinal, porque eu estou somando números negativos, a resposta vai ser negativa. E repito o número 8. Aí eu fico, então, com dois números com sinais diferentes, então nós vamos diminuir. De 15 tirar 8 vai ficar 7 e eu vou usar o sinal do número maior. Cuidado! Observem aqui, mais 20 eu posso escrever sozinho como 20. Lá no início da expressão eu posso omitir o sinal de mais, mas o sinal de menos eu não posso retirar. Então, muita atenção com isso daqui. O sinal de menos não pode desaparecer. Mas por que essas regras são tão importantes? Por que será? Porque elas são a chave que nos permitem abrir várias portas. A gente vai resolver vários problemas dos mais variados, das mais variadas áreas. Não esqueçam disso. Vamos perceber isso aqui. Quando a gente for trabalhar com medidas de natureza, em ciências a gente tem a temperatura, em geografia a gente tem a questão do fuso horário, ou então quando a gente for trabalhar com situações de contagem, na educação física a gente tem o saldo de gols de um time, em história a gente trabalha com a linha do tempo, falando de anos antes de Cristo, ou então na matemática financeira, quando a gente vai falar lá do saldo bancário. Então veja, ela é presente em várias situações da nossa vida. Então, por exemplo, numa tabela aqui que tem pontuação, a gente usa esses números aqui, escreve eles numa expressão, usa as regrinhas e as propriedades que a gente conhece para resolver ela. Então aqui números positivos, a gente pode deixar um do ladinho do outro para facilitar a visualização. Números negativos também, um do ladinho do outro. Números com sinais iguais a gente vai somar, números com sinais iguais também vai somar, repetir o sinal do que você está fazendo soma e depois então números com sinal diferente a gente diminui e pega o sinal do maior. Então veja, usamos a notação simplificada e aqui quando a gente trocou a ordem dos números a gente usou a propriedade comutativa da adição. Na outra situação, falando de um elevador, ele estava no térreo, flechinha para cima quer dizer que o elevador subiu, então subiu 3 andares, subiu 5 andares e depois então ele desceu 6 andares. Como que a gente monta essa expressão? Subiu 3, mais 3. Subiu 5, mais 5. Desceu 6, menos 6. Aí fazendo essa continha, números com sinal igual, somamos e repete o sinal, então mais 8. Menos 6 a gente repetiu, porque não tem negativo para juntar com ele. Números com sinal diferente, nós vamos diminuir e pegar o sinal do maior número. Então, nessa situação, o elevador parou no 2º andar, acima do térreo. Então, nesse vídeo, falamos sobre a resolução de problemas usando a notação simplificada da adição. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!